Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Erika. Eu estou muito feliz com o convite da Aline de gravar hoje para vocês essa aula sobre sistema ONU, né, direito internacional, proteção internacional dos direitos humanos e mais especificamente no sistema ONU. Eu sou advogada formada pelo UniCeub, uma universidade em Brasília. Hoje eu faço mestrado em Direito Internacional e Direitos Humanos na Åbo Academy, é uma universidade que fica na Finlândia, então todo o outro lado do mundo, gravando esse vídeo para vocês. E antes de vir para cá, eu trabalhava com direito societário e M&A, mas, enfim, direitos humanos sempre foi minha paixão. E estou aqui seguindo um pouquinho da vida acadêmica. Então, isso é um pouquinho sobre mim. Eu estou testando hoje uma funcionalidade que eu descobri no PowerPoint, que é a de gravar pelo PowerPoint. Então, fiz alguns testes aqui, mas se tiver alguma falha no meio do caminho é a curva de aprendizado. Então, fica aí também mais uma dica para vocês nessa aula, logo no início. O PowerPoint agora tem a função de gravar. Então, isso é um pouquinho sobre mim. E hoje eu preparei uma aula focada, então, nos mecanismos do sistema ONU de proteção dos direitos humanos. Então, hoje de agenda, assim, né? Eu pensei em falar um pouquinho do panorama geral sobre direito internacional, direitos humanos, como é que funciona, mas uma coisa bem breve. Depois falar um pouquinho dos mecanismos de proteção que estão estabelecidos na Carta da ONU, que são alguns, e depois falar um pouquinho de maneira mais geral do que se aplica nos mecanismos de proteção estabelecidos nos tratados, e aí aqui eu não vou entrar em tratados específicos, obviamente, mas vou dar uma ideia geral do que se aplica nesses casos, e depois falar brevemente sobre a Corte Internacional de Justiça. Então, isso foi o que eu pensei para hoje. Como essa aula é gravada, obviamente não tem a possibilidade de fazer perguntas aqui agora, mas no primeiro slide tem o meu e-mail e vocês podem ficar super à vontade para me mandar qualquer dúvida, sugestão, enfim, estou super disponível, tá bom? Então, começando um pouquinho com o panorama geral. Os direitos humanos internacionais, eles têm uma característica muito específica, né? Eles têm uma característica sui generis, porque diferente dos outros direitos e acordos internacionais, quando a gente está falando de direitos humanos, os próprios estados eles se fiscalizam mutuamente, né? E um Estado é diferente quando a gente está falando de direitos humanos, porque um Estado ele entra voluntariamente num tratado, num acordo com outros países, sem ter nada em troca, digamos assim, né? Então, ele não tem uma... Não existe uma reciprocidade entre os países, né? O Estado ele entra num tratado, ele ratifica um tratado, que o sujeito de direito vão ser basicamente os indivíduos sob a sua jurisdição. Então, é diferente, por exemplo, de um acordo bilateral focado em comércio. Então, sei lá, um país vai resolver reduzir a tributação de um determinado produto quando for exportado por outro país. Então, não existe isso, né, quando a gente está falando de direitos humanos. E a aplicação ela é vertical, não é? Então ela não é entre estados, embora os estados eles se fiscalizem, né, mutuamente, e a aplicação deles é entre o estado que ratificou o tratado e
as pessoas sob a sua jurisdição. Então, os direitos humanos, quando a gente está falando no âmbito internacional, ele tem essa característica diferente e não basta assinar um tratado internacional, né? Quando o país ele se compromete com determinado tratado, com determinadas obrigações de direitos humanos, ele tem que implementar no âmbito doméstico. Então, existe uma conversa grande entre as obrigações internacionais de um Estado e como ele está implementando isso na legislação local. E aí existem várias formas de como um Estado pode fazer com que um tratado internacional entre no seu ordenamento jurídico no âmbito nacional. Mas eu não vou entrar sobre isso aqui, mas existem várias formas, né? Então aqui também fica a critério do Estado decidir como aquela obrigação internacional que ele assumiu vai ser colocada, né, no âmbito nacional. Então, não se pode interferir na soberania de um Estado sobre como isso vai acontecer, mas a partir do momento que ele assumir essa obrigação, isso tem que acontecer de alguma forma. Então, as fontes do direito internacional, elas estão estabelecidas no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, e lá ela traz, né, que são quais são as fontes do direito internacional. Então, são os tratados internacionais, o direito costumeiro, decisões importantes e a doutrina, mas aí não é qualquer doutrina, né? É uma doutrina com bastante relevância. Então, vale a pena dar uma olhadinha depois no que diz o artigo 38 do Estatuto da Corte. Ele é bem usado, assim, para a gente estabelecer quais são as fontes. Outro ponto importante que é um pouco óbvio, assim, mas é importante ressaltar que os tratados, eles só são aplicados, né, as obrigações dos tratados, elas só são aplicáveis aos estados que ratificaram, então a gente não pode forçar um estado a cumprir as obrigações de um tratado que ele não ratificou, porque se ele não ratificou, significa que ele ainda não concordou com as disposições daquele tratado. Mas as coisas mudam um pouquinho de figura quando a gente está falando do direito costumeiro. Porque o direito costumeiro, ele é aplicável a todos os estados, e aqui a gente não fala de ratificação ou não. Então, para alguma disposição, né, ela ser considerada de direito costumeiro, ela precisa ser amplamente utilizada e aplicada pelos estados, e eles têm que ver aquilo como lei. Desculpa, pessoal, talvez vocês estejam ouvindo minha cadelinha rosnar por aqui, mas acho que faz parte desse sistema também de gravação de aulas e aulas ao vivo. Então, existe essa diferença entre o direito que vem dos tratados e as obrigações que vêm do direito costumeiro. Então, um exemplo, por exemplo, é a tortura, a proibição da tortura, né? Então, existe um tratado que fala sobre isso, sobre a proibição de tortura, mas a tortura, ela também a proibição da tortura também ela é reconhecida pelo direito costumeiro. Então, independente de um Estado ter ratificado ou não o tratado, a convenção, né, contra o combate à tortura, ele precisa. Isso não significa que ele pode torturar pessoas, porque também é uma prática do direito costumeiro não torturar. E aí, isso não inviabiliza a importância do tratado, mesmo quando um direito ele é reconhecido pelo direito costumeiro, um tratado segue sendo muito importante, porque ele tem uma força muito grande e ele estabelece outras obrigações, outros critérios que precisam ser preservados. E aqui também é importante a gente falar um pouquinho sobre as normas de características just cogens, que são aquelas que não podem sofrer nenhum tipo de derrogação. Então, alguns direitos, inclusive alguns direitos humanos, eles podem sofrer algumas limitações em momentos de crise, ou emergência, enfim. E
e isso não necessariamente vai caracterizar uma violação desse direito. Então, claro, existem alguns critérios que precisam ser cumpridos, a emergência ela precisa ser reconhecida nacionalmente, ela tem que ser por tempo limitado, enfim, existem alguns critérios que precisam ser cumpridos, mas existem alguns direitos que não podem ser limitados de forma alguma, independente da emergência. Por exemplo, também o caso da proibição de tortura. Não importa o que esteja acontecendo, nenhum país ele tem a possibilidade de não de falar, não, agora a tortura ela é permitida por esse espaço de tempo. Isso não existe. Então, esses são alguns conceitos básicos que eu queria trazer logo de início para a gente começar a tratar um pouquinho mais especificamente, né, do nosso tema de hoje, que é a proteção desses direitos no âmbito do sistema ONU e os mecanismos de proteção estabelecidos. Então vamos lá. Começando a falar sobre a Carta da ONU. Então, a ONU surgiu num cenário pós-Segunda Guerra, em que os estados se reuniram e falaram: precisamos regulamentar tudo isso aqui, né, para a gente evitar que a gente tenha um problema tão grave quanto a gente teve, né? Então, a gente teve a Primeira Guerra, tentamos ali resolver, Liga das Nações, não deu muito certo e tal, vem a Segunda Guerra. E aí os estados se reúnem para estabelecer, né, criar esse grupo para proteção dos direitos de uma forma global e evitar novas catástrofes. E aí, isso tudo está na Carta da ONU, que é o documento que dá origem à ONU, e ela estabelece logo no seu artigo 1º os seus principais propósitos, o seu objetivo, e é muito focado em proteção dos direitos humanos. E ela é aplicável a todos os países, as disposições que estão na Carta da ONU, elas são aplicáveis a todos os países membros, não tem que falar de não concordo com essa cláusula, ratificada em coisas específicas, não, ela é aplicável para todos os países que são membros da ONU, e ela estabelece que os estados, eles precisam promover e respeitar os direitos humanos. E aí, alguns órgãos eles já estão estabelecidos dentro da própria Carta da ONU, inclusive as atribuições do Conselho Econômico e Social, né, o ECOSOC, eles estão estabelecidos na Carta da ONU, inclusive ele pode criar órgãos, e aí por que eu trouxe isso aqui, essa informação? Porque o antigo Comitê de Direitos Humanos, ele foi criado, a Comissão de Direitos Humanos foi criada pelo ECOSOC. E aí, como a gente vai ver daqui a pouquinho, a comissão ela foi substituída pelo Conselho de Direitos Humanos, que é o que a gente tem hoje. E a Carta da ONU ela traz alguns órgãos que são criados, então a criação do Conselho de Segurança, da Assembleia Geral, do Secretariado, isso tudo está estabelecido na Carta da ONU, do Conselho de Tutela, que não existe mais, ele existia para controlar e manter a paz em alguns estados ali, mas já há muito tempo as atividades estão suspensas, porque ele perdeu seu propósito. E aí a gente tem, a partir da Carta da ONU, os principais órgãos de proteção de direitos humanos, que são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, o Secretariado, o Conselho de Direitos Humanos e o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, e aí, eventualmente, órgãos que tenham sido criados pelos tratados específicos, né? E aí, um ponto importante aqui é sobre o Conselho de Segurança. Proteção dos direitos humanos não é o mandato inicial e principal do Conselho de Segurança, né? O Conselho de Segurança ele não foi criado para isso. Mas entende-se que
graves violações de direitos humanos podem ser uma ameaça à paz e à segurança mundial, que é aí sim é o mandato dos direitos humanos manter a paz e a segurança. Então, como uma grave violação de direitos humanos pode ser uma ameaça, o Conselho de Segurança ele tem autorização para intervir nesses momentos, inclusive militarmente, enfim, aí respeitando todo o rito das deliberações dos direitos humanos. E aqui, do Conselho de Segurança. E aí aqui um ponto importante é que dependendo da resolução dos direitos humanos, da resolução do Conselho de Segurança, inclusive sobre direitos humanos, ela é vinculante para todos os estados. Independente de ser membro ou não do Conselho de Segurança, e aí a gente tem todo um problema, né, que envolve inclusive as críticas ao próprio Conselho de Segurança e a composição dos 5 membros permanentes, enfim. Mas o Conselho de Segurança ele tem poder de criar resoluções vinculantes a todos os estados, e aí, independente de ratificação, do estado concordar ou não concordar. Então, isso é um ponto que é importante ter atenção. E aí, os procedimentos estabelecidos na Carta da ONU, que são os que a gente vai começar a ver agora, eles são aplicáveis a todos os estados. Então, aqui a gente também não está falando de ratificação ou não. Diferente de tratados específicos, né, que só os mecanismos ali de defesa e proteção, eles só se aplicariam aos estados que ratificaram determinado tratado. Quando a gente está falando da Carta da ONU, não. Todos os procedimentos lá, eles são aplicáveis a todos os países membros. Então, vamos falar um pouquinho do principal órgão de proteção aos direitos humanos da ONU. E aí aqui é importante um comentário geral de que as decisões e recomendações, elas não são vinculantes, não são vinculantes. Então, claro que existe um poder muito grande, né, uma força muito grande das recomendações e das decisões, mas os estados eles podem escolher implementar ou não, né? Então, existe um poder moral, uma força moral aí dos estados terem que cumprir as recomendações, até por um aspecto diplomático aí, mas elas não são vinculantes. Então, a Comissão de Direitos Humanos, como eu comentei, ela foi criada pelo ECOSOC, mas ela foi substituída pelo Conselho de Direitos Humanos pela Assembleia Geral em 2006. A comissão estava sendo objeto de muita crítica, ela estava sendo vista como um órgão muito político e isso estava criando um desconforto muito grande entre os estados. Então, em 2006, existe essa substituição da comissão pelo Conselho. Ele basicamente manteve a mesma estrutura ali, a mesma base, mas tiveram algumas mudanças pontuais assim na forma e na estrutura do Conselho, mas ele vem com essa ideia de dar um novo ar e acalmar um pouco os ânimos e manter a força e a importância, né, do órgão que é tão importante para a promoção dos direitos humanos. Então, ele é composto por 47 membros, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 3 anos, podendo ser reconduzido por mais 3 anos. O Conselho, ele tem pelo menos 3 reuniões por ano, e aí eles podem se reunir extraordinariamente em outros momentos. E aí um ponto interessante aqui é a participação da sociedade civil. ONGs e outras organizações não governamentais, elas podem ter acesso às reuniões. Eles precisam ser reconhecidos como tendo um status consultivo pela ONU, mas elas podem participar. Inclusive, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, quando a gente falar da RPU, que
Essas organizações têm um papel muito importante quando a gente está falando da avaliação da implementação de direitos humanos nos países. Então, esse ponto é bem interessante. E aí, além disso, o Conselho de Direitos Humanos possui um conselho consultivo, que é composto por 18 especialistas que atuam ali na sua capacidade pessoal, então eles não estão ali como representantes de estados, mas eles estão ali atuando como especialistas nos assuntos, e aí eles oferecem pareceres especializados, né? Eles ajudam o Conselho de Segurança a tomar decisões com base em pesquisa e um panorama mais específico e focado. Então, eles são especialistas que atuam na sua capacidade individual. E aí, o Conselho de Direitos Humanos ele possui procedimentos específicos que buscam proteger, né, obviamente, os direitos humanos. O primeiro deles é a revisão periódica universal, a famosa RPU, inclusive recentemente, né, alguns relatórios de pareceres foram enviados considerando a RPU do Brasil, então aí a gente já vê uma participação, né, da sociedade civil, e ela acontece a cada 4 anos e meio, por aí, não tem um prazo muito certinho estabelecido. A RPU ela foi introduzida pela Resolução 60.251 e ela é obrigatória a todos os Estados-membros da ONU, não só aos membros do Conselho. Então, todos os Estados-membros precisam participar, né, entregar a revisão periódica universal. E aí, o objetivo da RPU é justamente analisar como está a situação de direitos humanos em determinado estado. E então ela considera vários fatores e vários relatórios e a participação de vários agentes, né? A RPU ela começa com informações fornecidas pelo próprio estado. Então, um determinado estado ele vai mandar, então, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil vai mandar as informações iniciais, falando dos desafios, o que ele conseguiu implementar, o que ele não conseguiu, vai dar um panorama geral da situação dos direitos humanos. E aí depois isso vai passar por uma análise e algumas reuniões. Então, o interessante da RPU é que ela é uma revisão de pares. Então, tem estados avaliando e ajudando na implementação de direitos humanos dos próprios estados. E aí a gente pode pensar, nossa, mas parece uma coisa com pouca efetividade, né? Não tem muito... não tem uma coisa mais séria, né, surgindo disso. Mas a RPU, ela tem uma grande adesão dos estados. Normalmente os estados gostam desse formato, porque diferente de, por exemplo, uma reclamação ou alguma coisa assim, não tem ninguém fazendo uma crítica mais incisiva e apontando o dedo, né? Uma revisão de pares, os estados. Então, os estados, eles ajudam nessa construção. Então, como não tem esse caráter de ficar apontando o dedo de um estado para o outro, eles é mais uma avaliação para a construção dos direitos humanos. Os estados tendem a valorizar esse modelo. Então, como é que acontece a RPU? Então, os estados mandam as informações, né, sobre a aplicação dos direitos humanos no país. E aí, as revisões, elas acontecem durante as sessões do grupo de trabalho para a RPU. E aí, esses grupos de trabalho, eles são compostos por membros do conselho e as reuniões acontecem 3 vezes por ano. Só que não só os estados que fazem parte do grupo de trabalho e os outros membros do conselho que não façam parte daquele grupo de trabalho específico, não são só eles que podem participar das discussões. Todos os estados membros, como todos são estados que passam por essa revisão,
todos os Estados-membros podem participar das reuniões e fazer seus comentários, ajudar nessa construção. E aí, a revisão para cada estado, ela é realizada por um grupo de 3 outros estados, que são membros do conselho, aí são chamados de troicas, e eles funcionam como relator e preparam um sumário com todas as informações. Então, eles vão pegar as informações que os estados deram, junto com os outros relatórios que eles têm, então, inclusive os relatórios preparados pela ONU, por outras agências, os relatórios que, eventualmente, organizações da sociedade civil entreguem à ONU. Então, eles fazem um compilado dessas informações e preparam o seu próprio relatório. E aqui isso tudo com, né, o auxílio do Alto Comissariado para os Direitos Humanos. Então, aqui, né, no que a revisão periódica ela é baseada? Então, ela é baseada no relatório nacional, que são as informações que os estados entregaram, nos relatórios obtidos pelos procedimentos especiais, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, e outros órgãos estabelecidos em tratados, enfim, é uma revisão bem ampla, usa bastante informação, então é muito importante a participação de todo mundo, e as informações fornecidas por outras partes, né? Então, é bem importante isso tudo para que se tenha uma real visão da situação de direitos humanos em um determinado país, e o Estado que está sendo, né, objeto dessa revisão, ele participa desse processo. Então, isso também ajuda na adesão dos Estados nisso tudo. E aí, para preparar o relatório final, utiliza-se todas as obrigações de direitos humanos que cada estado tem. Então, não vai fazer uma análise genérica e geral, vão ser vistas quais são as obrigações que aquele estado deveria cumprir para ver se ele está cumprindo ou não. E aí, um relatório é preparado pelo grupo de trabalho, e as informações são discutidas entre os estados que querem participar dessa discussão e o estado em revisão. Depois que esse relatório é preparado pelo grupo de trabalho, né, o estado em revisão e o Alto Comissariado preparam um relatório com o resultado dessas discussões, incluindo as perguntas, as respostas, os comentários, as recomendações. Então, é um relatório geral. E aí, o estado que está em revisão, durante todas essas discussões, ele pode fazer comentários às recomendações, porque depois de tudo isso, é nada mais natural que existam algumas recomendações para garantir que os direitos humanos sejam cumpridos naquele estado, para ajudar o estado a implementar certas disposições. Se ele falar, nossa, eu estou com dificuldade em aplicar tal coisa, em garantir que tal direito seja respeitado. Então, são feitas algumas recomendações. E aí o estado pode, em revisão, pode concordar ou não com essas revisões. Então, ele pode escolher adotá-las, aceitá-las, né, ou anotá-las. E aí, todas essas recomendações, inclusive a indicação se um estado aceitou ou não, né, se ele só anotou ali a recomendação, elas fazem parte do relatório final. E aí os estados, eles têm a obrigação de implementar as recomendações que foram feitas e aceitas. E aí, na RPU seguinte, o estado ele tem que providenciar informações específicas sobre como está o andamento daquelas recomendações e quais são os desafios e o que ele já conseguiu implementar. Então, essa daqui é a RPU. E aí, todas as informações e os relatórios produzidos, enfim, tudo isso fica no site da ONU, então é interessante, e o governo brasileiro, inclusive, tem, pensando, né, em Brasil aqui especificamente, ele tem uma página falando um pouquinho sobre o processo
nossa RPU. Aí, passando agora para um outro procedimento de proteção de direitos humanos estabelecidos na Carta da ONU, que são os procedimentos especiais. Então, ele foi originado por mecanismos estabelecidos lá na antiga Comissão de Direitos Humanos e ele se mantém até hoje no Conselho. Então, ele é um procedimento, a gente chama de procedimentos especiais, e aí esse é o único procedimento especial, assim, oficialmente, no sistema ONU, né? Os outros procedimentos estabelecidos nos tratados, eles são meros procedimentos, mas procedimento especial é esse aqui que a gente vai conversar agora um pouquinho. Então, ele também é formado por especialistas que atuam também na sua capacidade individual. Então, eles não estão ali representando estados, eles são isentos. E aí, é por isso que, normalmente, as pessoas que têm algum tipo de poder de decisão dentro de um país, eles não são elegíveis para serem escolhidos como esses especialistas, né? Porque aí você pode gerar um claro conflito de interesse. E aí, como é que funciona esse processo todo, né? O Conselho de Direitos Humanos, ele nomeia especialistas, que são os relatores especiais, os Special Rapporteurs, para atuarem. E aí eles podem ser temáticos ou focados em um estado. E eles podem atuar individualmente ou por um grupo de trabalho. Então, existem aí dois formatos de como isso pode acontecer, e aí, da mesma forma, todos os membros do grupo de trabalho, eles atuam também na sua capacidade individual, não estão ali representando nenhum estado. E eles são pessoas com alto conhecimento técnico naquele determinado assunto e na proteção de direitos humanos. E aí, eles podem, falando um pouquinho mais sobre o temático ou focados no estado específico, né? Então, o Conselho de Direitos Humanos, ele pode entender que um determinado assunto, e aí também essas informações estão no site da ONU, a gente consegue ver quais são os Special Rapporteurs que existem, quais são os temas, os relatórios deles, enfim, então isso tem tudo lá no site da ONU, se vocês quiserem ver mais um pouquinho sobre isso. Mas o Conselho pode entender que um determinado assunto, então vamos supor, violência de gênero, ele precisa ser mais estudado e a gente precisa entender quais são as violações, o que está acontecendo com relação àquele direito. Então, um relator, ele é especial, ele é apontado e aí ele vai estudar sobre violência de gênero. E aqui é um exemplo hipotético, tá? Sobre violência de gênero num cenário geral. E aí ele prepara um relatório que vai para o conselho com algumas recomendações, o panorama geral, mostrando quais são os países que tem um problema maior, enfim. Então ele traz um relatório super específico e bem estruturado com algumas recomendações que são transmitidas para o conselho. Ou ele pode ser focado num estado específico. Então, o estado X tem apresentado graves violações de direitos humanos e aí entende-se que é preciso que seja analisado aquele estado específico, então aponta-se um relator especial e ele vai, da mesma forma que nos relatórios temáticos, ele vai preparar um relatório focado especificamente naquele estado. Os relatores, eles são voluntários, eles não recebem nada por isso, e eles são eleitos por 3 anos, eles podem ser reconduzidos. E aí, com o apoio do Alto Comissariado, porque para você fazer todos esses relatórios, você precisa
de ter acesso, né, aos estados, às informações, enfim. Então, com o apoio do Alto Comissariado, eles podem realizar visitas aos países, e aí aqui é importante que o país ou convide os relatores para ir lá e falar, olha, você quer ver aqui como é que estão as coisas, enfim, abram as portas, ou que tenham uma concordância, né? Porque aí a ONU ela não pode mandar uma pessoa para um determinado país sem o consentimento desse país, até porque criaria um problema de soberania aí, né? Então, os estados precisam concordar. Os relatores, eles também podem atuar em casos individuais. E aí eles, em casos de violações, e aí eles enviam comunicações para os estados. Então, enquanto ele está lá fazendo o relatório dele, pode ser que ele tenha acesso à informação de graves violações num aspecto específico. Então, ele pode, munido dessa informação, né, enviar uma carta aos estados falando, olha, tô vendo que aconteceu isso, isso e isso, fiquei sabendo disso, as minhas recomendações são essas, me dê mais informações sobre isso e recomendo que você tome alguma atitude. Então, ele pode atuar em casos individuais dessa forma. E, além disso, os relatores especiais, eles podem promover ações para ampliar a implementação de direitos humanos em determinados estados. Então, ele pode participar de reuniões de grupos de trabalho estabelecidos dentro do próprio estado. Ele pode atuar na implementação como advocacy num determinado tema. Então, ele pode atuar, de maneira geral, o objetivo dele é atuar na implementação e no fortalecimento de direitos humanos nos estados. E aí, quando o relator especial está preparando o relatório dele, ele leva em consideração todas as obrigações assumidas por determinado estado, para ver se isso está sendo cumprido ou não. E aí, como eu já comentei, o resultado final é a elaboração de um relatório super minucioso com as recomendações para os estados. E aí, de novo, os estados podem aceitar ou não essas recomendações, podem acatar ou não. E aí, um ponto que é interessante, muitas vezes o relatório dos Special Rapporteurs, ele não tem só recomendações para os próprios estados. Às vezes, esses relatores, eles indicam no relatório que é importante que a Comissão de Direitos Humanos tome alguma atitude, desculpa, o Conselho de Direitos Humanos tome alguma atitude com relação a um ponto específico, ou que os órgãos da ONU façam determinadas coisas. Então, é um relatório que ele não vai necessariamente só dar recomendações, só promover recomendações para os estados, ele é uma coisa bem mais ampla. Então, também é um mecanismo importante de reconhecimento de direitos humanos e das violações. E aí a gente tem, claro, obviamente, os problemas de implementação que existem quando a gente está falando de proteção de direitos humanos, né? Mas ele é um mecanismo importante no sentido de que ele mostra quais são as violações de uma forma muito fundamentada e ele traz alternativas para combater essas violações. Mudando um pouquinho agora, então a gente já falou da RPU, dos procedimentos especiais, e agora a gente vai falar um pouquinho das reclamações individuais. Diferente do que acontece nos tratados, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas que um Estado ele precisa aceitar ou não a jurisdição de um determinado órgão criado pelo tratado, quando a gente está falando das reclamações individuais que elas são estabelecidas pela Carta da ONU, desculpa, isso não acontece. Também é aplicado a todos os estados. E aí aqui, as recomendações elas também não são vinculantes, mas elas têm
uma força muito grande, né? Então, se um Estado ele decide não cumprir com as recomendações, existe um peso e uma cobrança da comunidade internacional como um todo. Então, esse procedimento ele começou ele é conhecido pela resolução como procedimento 1503, pelo número da resolução que deu origem a ele, mas hoje ele é regulado pela resolução 5/1 do Conselho. E ele manteve algumas estruturas, deu uma melhorada em alguns pontos, mas a essência ela é basicamente a mesma. E essas reclamações individuais, elas não são focadas, embora o nome de reclamações individuais, elas não são focadas necessariamente para casos específicos e individuais. Ela é destinada a endereçar padrões consistentes de graves violações de direitos humanos que tenham ocorrido em algum determinado estado. Então, não basta que tenha sido uma violação de direitos humanos, como a gente vê, por exemplo, nas cortes regionais, quando permite as reclamações individuais, aqui é diferente, não é uma violação de uma pessoa específica, tem que ser uma violação que ela é feita de uma forma sistêmica, né? Então, e aí isso é um ponto. Como é aplicável a todos, independente de ratificação ou não, o escopo ele também tem que ser um pouco mais específico para que tenha uma aceitação dos estados também. A gente também não pode esquecer do caráter político que a ONU tem, né? E aí as condições de admissibilidade elas estão estabelecidas no artigo 87 da resolução e trazem alguns aspectos, inclusive que alguns deles se assemelham com das reclamações individuais, né, nos outros órgãos que a gente vê. Então, ela não pode ser, por exemplo, fundamentada só em relatórios e notícias divulgadas pela mídia. Então, ela tem que ter coisas mais específicas, tem que ser uma argumentação bem robusta. Ela não pode ser mal fundamentada. Ela não pode ter sido objeto de análise de algum outro órgão da ONU. Ela tem que ter passado pelas instâncias domésticas. Então, tem alguns critérios de admissibilidade que elas precisam ser cumpridos. Mas o interessante também das reclamações individuais é que ele pode ser iniciado por indivíduos, grupos de indivíduos ou organizações governamentais. Desculpa, organizações não governamentais. E aí a violação ela pode ser direta, então pode ser uma violação direta sistêmica, atingir que um indivíduo tenha sido sujeito, ou ela pode ser com que, por exemplo, uma organização da sociedade civil que tenha que saiba dessa violação de uma forma muito concreta, embora não tenha sido vítima diretamente. Então isso é interessante, amplia um pouquinho aí o escopo, mas é importante que, de novo, essa organização, por exemplo, ou esse terceiro que vai entrar, vai apresentar a reclamação, ele tenha conhecimento profundo assim dessas violações. E aí, o procedimento de reclamações individuais, ele é confidencial. A menos que o conselho decida de outra forma, ele, em princípio, é confidencial. E aí, claro, tanto o Estado quanto quem ingressou com a reclamação, eles são notificados de todos os caminhos no processo. E aí, como é que funciona, né, o mecanismo da reclamação individual? Existem dois grupos de trabalho, o grupo de trabalho sobre a comunicação e o grupo de trabalho sobre a situação. E eles analisam
essa reclamação individual e transmitem para o conselho para ter uma decisão, tomar uma decisão, com eventuais recomendações e tudo mais. E aí, primeiro de tudo, essa reclamação, então, e aí de novo no site da ONU é interessante, tem bastante informação sobre como esse processo acontece, como as pessoas elas podem iniciar uma reclamação, aonde elas têm que ir, o que elas têm que mandar. É um processo que visa ser amplo. E aí, primeiro, essa comunicação, essa reclamação, ela chega no grupo de trabalho sobre a comunicação. Esse grupo de trabalho ele é composto por 5 especialistas, e aí também que atuam na sua capacidade individual. Esses especialistas são escolhidos pelo conselho consultivo, aquele conselho que a gente falou lá no início, né, que são os experts que ajudam o Conselho de Direitos Humanos na tomada de decisão de alguns aspectos. Então, esse conselho consultivo, ele escolhe os 5 especialistas dentre os seus membros, sendo que eles são representantes dos 5 grupos regionais. E aí, para a ONU, os 5 grupos regionais são grupos africano, Ásia-Pacífico, Europa Oriental, Latino-Americano e Caribenho e Europa Ocidental e outros. E eles têm mandados, esses indivíduos, eles têm um mandato de 3 anos que podem ser renováveis. E eles analisam, fazem a primeira análise dessa reclamação, vendo se ela tem condições de seguir adiante ou não. Eles fazem uma análise dos critérios de admissibilidade. E aí, as reclamações que não são consideradas inadmissíveis de pronto, elas são remetidas aos estados, e aí os estados, eles, para dentro de um determinado prazo, comentarem essas reclamações, essas alegações e enviarem essa resposta para o grupo de trabalho. E aí, o GT sobre as comunicações, ele tem 3 caminhos que ele pode seguir. Ou ele pode recusar a comunicação de pronto, se entender que ela não cumpre os critérios de admissibilidade. Ele pode manter a comunicação sobre revisão e solicitar informações adicionais para os estados. Então, aqui conversa um pouquinho ali com o processo de RPU, enfim. Então, ele pode deixar ali sem seguir, nem inadmitir, nem seguir para o GT de situação, e aí ele vai pegar mais informações com os estados sobre essa violação para saber o que ele faz, né? Então, e aí depois ele vai decidir, ou então ele pode submeter a reclamação para o GT de situação, né? Depois de já ter tido algumas informações dos estados, ele submete para o GT de situação. E aí, o GT de trabalho sobre a situação, ele também é composto por 5 membros, só que aí são 5 membros indicados pelos grupos regionais entre os estados membros do Conselho. E aí eles são eleitos pelo período de 1 ano, também renovável. E aí eles são responsáveis por analisar as reclamações que já tiveram aquele critério de admissibilidade analisado pelo GT sobre as comunicações. Então, eles analisam o que está dito ali, o mérito da coisa, incluindo as respostas dos estados. E aí, depois disso, eles vão apresentar um relatório para o conselho, indicando quais são as violações, se ficou comprovado que existem violações ou não, e fazendo recomendações do que o Conselho de Direitos Humanos pode adotar. Só que aqui, as medidas do que o Conselho pode fazer, elas são limitadas, né? Então, ele pode, por exemplo, manter a situação sob revisão e aí recomendar que o Alto Comissariado promova uma cooperação técnica e assistência para resolver o problema.
Então o conselho ele tenta resolver o problema de uma forma mais diplomática, digamos assim, né? Porque essas decisões elas não são vinculantes. E aí ele pode fazer recomendação para os estados, faça isso, não faça aquilo, crie um grupo de trabalho para tratar desse ponto. Então, assim, tem algumas alternativas, mas elas são um pouco limitadas. E aí outra coisa que se pode fazer, e aí sim bem focada com a RPU, por exemplo, é que se pode apontar um relatório especial para acompanhar a revisão daquele problema. E aí, se isso acontece, o processo deixa de ser confidencial. Então, aqui conversa um pouquinho tanto com a RPU quanto com os procedimentos especiais, porque aí o relator, o relator especial, ele vai fazer o relatório dele que a gente viu no procedimento anterior, tratando de como está sendo a implementação desse direito, se o Estado está endereçando corretamente essas violações ou não, o que está acontecendo. E depois o Estado, ele também, na RPU dele, isso é um ponto que é trazido. Então, considerando que já ficou público, né, que essa reclamação não é mais confidencial, o Estado ele também tem a obrigação de trazer essas informações de como ele tem endereçado esse ponto. Então aqui a gente tem uma junção de todos esses procedimentos, mas o que eu comentei, né, as recomendações elas não são vinculantes. Então esses são os 3 procedimentos estabelecidos pela Carta da ONU, então a RPU, os procedimentos especiais e as reclamações individuais. E aí, embora eles não tenham um efeito, as recomendações não tenham efeitos vinculantes, eles têm um papel muito importante na identificação dessas violações e na cobrança, né, dos estados para que eles façam alguma coisa com relação a isso. E aí, passando agora, vou falar de uma forma geral sobre os mecanismos estabelecidos nos tratados. Como é que acontece e o que os estados são obrigados ou não com relação a isso. E aí é claro que cada tratado pode trazer o seu próprio mecanismo, né, de defesa e proteção dos direitos que aquele tratado visa proteger, mas existem algumas coisas gerais, e aí é isso que eu vou trazer aqui, porque não tem como a gente ficar entrando em tratados específicos, né? Então, como a gente comentou lá no início, quando a gente estava falando do panorama geral, eles só são aplicados para os estados que tenham ratificado um determinado tratado e, além de ratificar o determinado tratado, que tenha aceitado a jurisdição do órgão que tenha sido eventualmente criado. Então, quando um estado ele ratifica um tratado, ele é obrigado a respeitar e cumprir todas as disposições daquele tratado. Mas ele não é obrigado, por exemplo, a aceitar a jurisdição de um órgão que tenha sido criado por aquele tratado. É completamente voluntário. Então, além de aceitar o tratado, o Estado precisa aceitar expressamente que aquele órgão criado, eventualmente, atue nas demandas relacionadas à violação daquele Estado sobre os direitos estabelecidos por aquele tratado. E aí, diferente dos outros casos que a gente viu, então, por exemplo, a RPU, nos procedimentos especiais, nas reclamações individuais, que levam em conta toda a gama de obrigações de direitos humanos assumida por aquele Estado, quando a gente está falando dos mecanismos estabelecidos nos tratados, a gente está analisando só aquelas obrigações específicas daquele tratado. E aí a gente também entra na possibilidade de terem 2 tipos de reclamação, né? As reclamações
individuais, que aí são as pessoas do próprio Estado buscando esses órgãos de proteção estabelecidos pelos tratados e falando, olha, eu tive meu direito violado com relação a esse tratado, nesse caso aqui, ou a gente pode ter, e aí aqui também conversa um pouquinho com o que a gente falou no início, dos estados fiscalizando outros estados, que é, um estado pode iniciar uma reclamação contra um outro estado porque viu que naquele estado X existia uma violação daquele direito protegido pelo tratado. E aí, nesses casos, os estados eles precisam aceitar também que existe uma jurisdição sobre reclamações individuais. Então, pode ser que um estado ele aceite a jurisdição interestatal, mas não aceite a jurisdição de reclamações individuais, como acontece bastante. Então, é completamente voluntário, assim, o estado está sujeito ou não a essas reclamações. E aí, mesmo assim, mesmo que o Estado aceite, então, suponhamos que um Estado tenha aceitado, por exemplo, a jurisdição de um órgão criado por um determinado tratado sobre reclamações individuais. Ele é, então, obrigado a passar ali pelo procedimento, se houver uma reclamação, mas as decisões e as recomendações oriundas desse órgão, elas não são vinculantes também. Então, embora o Estado não possa virar e falar, não quero responder a isso aqui, não, o resultado disso o Estado vai poder escolher implementar ou não, mas, de novo, existe aquela força diplomática ali internacional, que existe uma cobrança entre os Estados para que se respeitem, né? Então, além dos sistemas de reclamação, é comum que os tratados eles incluam mecanismos de monitoramento e supervisão. Então, e aí sim, os estados eles são obrigados, por exemplo, a enviar relatórios periódicos com relação à implementação daqueles direitos tutelados por aquele tratado. E aí sim, o Estado não pode dizer, não vou. Mas, então, existem alguns outros mecanismos de supervisão para garantir que aquele tratado ele seja implementado. E um ponto interessante de trazer aqui quando a gente fala das comunicações é que, embora os procedimentos interestatais eles sejam permitidos, eles normalmente não são tão utilizados, porque eles geram um grande desgaste diplomático entre os países. Então, às vezes não é interessante que um país vá lá apontar o dedo para um outro país, falando, tô vendo que você está descumprindo aqui as obrigações desse tratado, e iniciar um procedimento quase judicial, né? Porque não é um procedimento judicial, são procedimentos quase judiciais, com relação àquele Estado. Então, existe um potencial de desgaste diplomático muito grande. Então, quando a maioria das comunicações, quando elas existem, elas são individuais, por esse critério. Então, aqui, esse foi um panorama geral, e aí é interessante depois que se olhe os tratados específicos para ver quais são os mecanismos específicos de proteção estabelecidos por aquele tratado, mas isso é um panorama geral que se aplica a todos, né? É a base. E aí, passando aqui, então, para a CIJ. Falar aqui um pouquinho que a gente já está quase no final. Esse é o último tópico que eu tenho para falar com vocês. Sobre a Corte Internacional de Justiça. Então, a CIJ ela é o principal órgão judicial da ONU. E aí aqui, como a gente está falando de um órgão judicial e não quase judicial, as decisões elas são sim vinculantes
entre os estados. E aí aqui entra um outro problema, que é o problema de como a gente vai tornar efetiva, né, essas decisões, mas os estados são obrigados a cumprir. Então a CIJ, ela é composta por 15 juízes, que são eleitos por 9 anos pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança, cabendo a reeleição. Então, a Assembleia Geral vota, o Conselho de Segurança vota, e aí para um juiz ser eleito, ele precisa ter a maioria nos dois ambientes, né? Tanto na Assembleia Geral quanto no Conselho de Segurança. Aqui também, os juízes eles atuam na sua capacidade individual, e aí tudo aquilo que a gente vê também, né, na nossa legislação de imparcialidade, tudo isso ele precisa ser aplicado, então ele não está ali como representante de país, ele está ali como um profissional, um especialista, para atuar nessas grandes causas. E aí, da mesma forma que acontece nos tratados, os países eles precisam aceitar a jurisdição da CIJ. Ela não é uma coisa automática, então os estados precisam concordar com essa jurisdição. Ou especificamente concordando com a jurisdição num âmbito geral, ou alguns tratados específicos, quando eles vão falar do sistema de proteção que eles vão incluir no tratado, e quem vai ser o órgão que vai tratar das reclamações individuais, por exemplo, eles fazem referência a CIJ. Então, pode ser que um Estado ele não aceite a jurisdição da CIJ no âmbito mais geral, mas eles aceitem no âmbito daquele tratado específico. Então, de alguma forma, o Estado precisa aceitar que a CIJ tem algum tipo de tutela aí. E aí, a CIJ, ela não aceita reclamações individuais. Ela só aceita reclamações feitas pelos Estados-membros. Então, você não vai ver uma pessoa que foi vítima de uma violação chegando na CIJ, mas sim os Estados, reclamações interestatais. E a CIJ, ela não é um órgão que só trata de violação de direitos humanos. Ela trata de todos os outros aspectos do direito internacional. Então, ela pode tratar de divergências em acordos comerciais, ela tem uma das funções de interpretar a legislação internacional. Então, ela atua num âmbito muito mais amplo do que só de direitos humanos. Mas tem algumas decisões importantes da CIJ nesse aspecto. E a CIJ, ela também tem um caráter consultivo, né, como eu comentei, e de interpretar a lei. E aí, os órgãos da ONU, e aí só os órgãos da ONU podem fazer isso, eles podem solicitar pareceres consultivos à CIJ sobre um determinado assunto. Então, eles querem saber a opinião da CIJ sobre a aplicação de um tratado, sobre o que é um determinado direito, qual é a limitação e a extensão de um determinado direito. Então, isso tudo os órgãos da ONU podem solicitar pareceres consultivos à CIJ. Então, aqui a gente tem essas duas principais funções da CIJ, que é atuar num âmbito mais consultivo e nos processos, no âmbito contencioso. E aí, normalmente, os estados, quando é que eles recorrem à CIJ? Quando os seus próprios indivíduos, eles foram sujeitos de violação por outros estados. Embora exista a possibilidade, não é muito comum o estado ir atrás da CIJ para reclamar a aplicação de direito erga omnes em prol da sociedade como um todo. Então, normalmente, um estado vai justamente porque existe uma questão diplomática muito forte, um estado vai até a CIJ quando existe uma violação dos estados contra os seus próprios indivíduos.
né? Então, existe aqui também um caráter político e diplomático, né, entre os estados. E é isso aqui pensando especificamente quando a gente está falando de direitos humanos, porque quando a gente está falando, por exemplo, da aplicação de um tratado comercial ou outra coisa do tipo, isso não se aplica tanto. E aí existem duas formas que os procedimentos eles podem começar na CIJ. Ou por uma notificação de acordo especial, ou por requerimento. Como é que funciona essa notificação de acordo especial? Dois países estão com algum tipo de embate com relação à aplicação de algum direito, à aplicação de algum tratado, e aí eles decidem em conjunto pedir aí ajuda à CIJ para decidir sobre aquela controvérsia. Então, os dois estados vão lá e concordam e falam, olha, CIJ, a gente precisa que você ajude a gente nesse ponto aqui. Então, é um acordo especial entre esses estados para que a CIJ decida sobre determinado assunto. Ou, então, o requerimento. E aí, o requerimento é quase como se fosse o processo em si, como a gente está acostumado, que é um estado denuncia outro perante a CIJ e aí a gente tem o processo mesmo, assim, né? Como a gente está acostumado. Então, e aí é isso, as decisões da CIJ elas são vinculantes e os estados precisam cumprir, mas aí a gente tem o problema de como garantir, né, que essa decisão seja cumprida. Mas é um órgão super importante, o principal órgão judicial da ONU. E é isso. Esse daqui foi a nossa aula sobre o sistema de proteção de direitos humanos no âmbito da ONU. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado, que tenha fluído bem. E qualquer dúvida eu estou à disposição, eu vou mandar os meus slides também separados, se vocês precisarem deles. Mas é isso, estou à disposição para qualquer dúvida e muito obrigada.